O que você está prestes a ouvir não é ficção. Esta é uma história real. Por respeito à privacidade de todos os envolvidos, esclarecemos que os nomes foram alterados, mas a essência e os fatos da história permanecem rigorosamente verídicos. Meu nome é Silvia e a história da minha vida e da minha origem não é bonita nem feliz. Aconteceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu nasci e cresci em Porto Alegre, uma cidade grande, mas todos conheciam meus pais. Minha vida parecia um daqueles cartões postais antigos. Na minha ilusão era tudo perfeito. Éramos uma família unida e feliz. Meu pai, Antônio, tinha uma posição importante e por isso era bem conhecido. Era um homem com um sorriso largo e muito querido por todos. Minha mãe, Laura, era dona de casa, frequentava a igreja e ajudava na congregação as pessoas necessitadas. E eu era a filha única, a menina sortuda. Nossa casa era tão grande, mas era fria. Na juventude, eu comecei a perceber que a perfeição tinha um preço. Meu pai era obsessivamente controlador. As regras eram rígidas e qualquer desvio da imagem ideal era punido com um silêncio cortante que era pior do que gritos. O segredo começou como um sussurro, o escritório fechado. Era um cômodo no andar de baixo, sempre esteve trancado a 7 chaves que meu pai dizia ser apenas para documentos de negócios. A única regra inquebrável da casa era nunca, jamais, toque naquela porta. Para um adolescente, isso era um convite. As máscaras começaram a cair na noite da véspera do meu aniversário de 16 anos. Curiosa, eu procurei meu presente no quarto dos meus pais e acabei derrubando um livro que estava na mesinha de cabeceira da minha mãe. E vi que tinha uma foto dentro do livro, uma foto antiga, rasgada ao meio. Era meu pai, mas ao lado dele havia uma mulher que eu nunca tinha visto, com um bebê nos braços. Minha mãe entrou no quarto e me viu com a foto na mão. A expressão no rosto dela eu nunca tinha visto, era pânico em seus olhos, e foi a primeira coisa real que vi nela. Antes que eu pudesse questionar quem era a mulher na foto, minha mãe começou a gritar comigo, dizendo que eu não podia mexer em coisas particulares. Me mandou para o meu quarto. Naquela mesma noite no jantar, vi que minha mãe estava com os olhos inchados de chorar, e meu pai estava quieto, calado. Eu não perguntei mais nada, vi que era algo muito sério e que eu havia magoado ela. Me senti mal comigo mesma. Mas a partir daquele dia eu não consegui esquecer a foto. Comecei a questionar tudo na minha cabeça, e a primeira coisa que eu pensei é que eu poderia ser adotada, e que a mulher da foto era minha mãe verdadeira. Ou será que eu havia sido sequestrada e meus pais não eram meus pais? Isso tinha virado uma tortura para mim, e eu precisava descobrir. Então tudo se tornou uma investigação secreta. A mulher da foto me assombrava. Imaginei então que a resposta estava naquele escritório trancado. Comecei a observar meu pai, estudando onde ele guardava a chave. Ele a escondia dentro de um relógio de pêndulo antigo no hall. A chave estava o tempo todo escondida aos olhos de todos. Uma noite, durante um jantar de caridade, minha chance surgiu. Tremendo de medo, peguei a chave e entrei no escritório fechado. Não havia papéis de negócios. Havia apenas uma cama de solteiro simples, prateleiras vazias e, em uma caixa metálica, uma coleção de fotos e diários. Com medo de ser pega em flagrante, peguei alguns diários, fechei o escritório e fui para o meu quarto ler os diários. Passei a noite lendo e digerindo tudo. O que descobri ali me atingiu como um trem. Meu pai não era apenas uma figura conhecida e querida pelas pessoas. Ele era um homem que roubou minha mãe de outra pessoa. Os diários pertenciam ao meu pai. Num dos diários, meu pai mencionava um homem, Vitor, o nome dele. Vitor e minha mãe eram noivos e viviam em Carazinho. Meu pai era o melhor amigo dele. Os diários detalhavam a traição. Minha mãe traiu Vitor com o melhor amigo dele, meu pai. Mas o pior estava no final. Vitor descobriu a traição e minha mãe estava grávida. Vitor tinha certeza que ela estava grávida de meu pai. No dia que ele fez essa descoberta, ficou transtornado e foi até a casa do meu pai confrontá-lo. Eles discutiram e meu pai confirmou que era o pai do bebê que minha estava esperando. Foi uma briga feia. Vitor foi embora nervoso e furioso, mas meu pai pegou o carro e foi atrás, buzinando atrás do carro de Vitor. Emparelhou o carro ao lado do dele. Mas Vitor acelerou mais ainda e, numa curva, acabou sofrendo um acidente que o deixou em coma. Meu pai foi o responsável pelo acidente e, sendo o melhor amigo dele, fez questão de levar ele para casa e cuidar dele. Foi quando mudaram para Porto Alegre, para aquela casa.
E aquele escritório? Foi, por um tempo, o quarto de Vitor. Meu pai o mantinha trancado como uma penitência particular, em coma naquela cama, um altar à sua culpa, seu remorso. A casa perfeita era construída sobre um túmulo. No dia seguinte, voltei para o escritório, para devolver os diários. Eu estava enjoada, sentindo que cada móvel daquela casa era um cúmplice. Olhando as fotos de Vitor, eu vi a dor e a bondade em seu rosto. Mas havia mais. Procurei mais informações e no fundo da caixa havia um envelope pardo. Dentro, uma certidão de nascimento. Não era minha. O bebê daquela foto não era eu. A certidão era de uma menina, nascida 3 anos antes de mim. O nome na certidão era o da minha mãe, e o nome do pai era Vitor. Aí veio a reviravolta que me quebrou. Eu não era a primeira filha. Minha mãe estava grávida de Vitor quando ele morreu. Meu pai mentiu. Mentiu para finalmente separar os dois e ficar com minha mãe a qualquer custo. Vitor morreu pensando que o bebê não era dele e nem teve a chance de saber a de verdade. Meu pai se casou com a minha mãe rapidamente, assumiu a criança e a menina Luísa foi enviada para longe, parasite de uma família de uma tia distante. 3 anos depois, meus pais tiveram a mim, a filha que deveria substituir a criança do segredo, a criança que lembrava ele de todo o erro. Eu me senti uma estranha naquela casa. Nasci e cresci no meio da mentira e não conseguia aceitar. Por dias eu tive que fazer um esforço enorme para encarar meus pais, que nem imaginavam que eu já sabia de tudo. Resolvi então que deveria procurar por Luísa, minha meia-irmã rejeitada. A busca se tornou minha nova obsessão. Eu não tinha medo do meu pai, eu tinha nojo. Eu usei os velhos documentos para rastrear a tia. Consegui um endereço e o número de telefone. Quando liguei, para o meu espanto, quem atendeu foi ela, a Luísa. Sua voz era doce, mas cautelosa. Eu me apresentei, já não sabia o que dizer, estava nervosa, mas ela simplesmente disse: "Eu sei quem você é, sempre soube. Minha tia me contou quem eram Antônio e Laura, e o que eles fizeram com o meu pai, Vitor." Ela não sentia raiva de mim, mas de toda a vida que haviam levado. Meu segredo tornou-se o nosso segredo. Passamos a nos falar com frequência. Ficamos amigas e confidentes. Acabei descobrindo que Luísa passava necessidades. Vivia em condições difíceis, pois tinha que cuidar da tia que estava com demência. Meus pais não ajudavam, mesmo tendo condições para isso. Eles abandonaram minha irmã. Nunca entendi como minha mãe pôde fazer isso com a própria filha. Por que só eu podia ter tudo? Eu fiquei naquela casa até meus 18 anos, mas não podia mais continuar ali. Não podia continuar a farsa. Numa noite, meu pai estava sozinho, sentado na sua poltrona. Eu não gritei nem chorei. Apenas cheguei perto dele e falei que sabia de tudo. Sobre Vitor, o acidente, sobre Luísa, toda a verdade. Ele não se moveu. Apenas olhou para mim e pela primeira vez vi o homem por trás da máscara. Ele estava exausto. "Como descobriu?" ele sussurrou. "O escritório fechado", eu respondi. Eu entrei. Meu pai finalmente desmoronou. Ele não negou nada. A ambição e o amor o cegaram. E ele tentou passar a vida toda cobrindo um erro com uma perfeição forçada. Eu não o denunciei. Não tive coragem de destruir a vida de minha mãe publicamente, nem de afundar a reputação do meu pai. Eu simplesmente disse: "Acabou. Eu estou indo embora, e você vai me dar o que eu preciso, para que Luísa nunca mais precise de nada." Na manhã seguinte, eu deixei aquela casa. Meu pai cumpriu sua promessa e enviou um fundo para ela. O segredo não foi a público, mas aquela casa grande e imponente desmoronou em silêncio. Eu perdi meus pais naquele dia, mas ganhei uma irmã, e finalmente ganhei minha verdade. E essa, para mim, foi a liberdade.